Boa noite, bem-vindas, bem-vindos. Que bom que estamos aqui chegando para mais um ITK Comenta. Para aqueles que não conhecem esse nosso quadro, às vezes as pessoas perguntam sobre o que é a live. ITK Comenta é o momento do dia momento da semana, né? Nós fazemos uma live para responder perguntas que vocês mandam na caixinha de perguntas. Então, é um bate-papo descontraído sobre temas diversos. E cá estamos nós para isso. Certo? Então, acomode-se em seu assento e vamos ver se o povo... Rafael já chegou. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Chegamos. Perguntas aqui. Acomodem-se em seus assentos, apertem os cintos que nós vamos começar. Nós vamos decolar. Vamos decolar. Oi, Leia, querida. Tudo bem? Boa noite a todos, queridos, os que estão entrando aqui, que a gente conhece pessoalmente, uns que a gente já conhece de estarem sempre aqui. Sejam todos bem-vindos. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. E quando você se cobra por não estar nessa alegria que o mundo diz, simplesmente porque estamos vivos? Eu vou entrar na meditação amanhã, né? E hoje eu estava escrevendo sobre as reflexões que a gente faz antes da meditação, né? E um dos pontos que eu estava escrevendo é justamente sobre isso, né? Eu acho que aqui, da sua parte, tem uma generalização no sentido de assim, não é porque a gente fala que deve se alegrar por simplesmente que está vivo que todo dia você vai estar alegre. Eu acho que esse é um ponto de engano muito grande das pessoas, de achar que a gente precisa estar alegre o tempo inteiro e todos os dias, né? E negar a tristeza de uma forma muito forte. Sendo que a tristeza também faz parte. É óbvio que ninguém quer fazer um movimento para ficar triste. Mas vão ter dias em que a gente vai estar triste, vão ter dias que a gente vai estar com raiva, vão ter dias que a gente vai estar mais para baixo, vão ter dias que a gente vai estar com medo. E tá tudo bem também sentir medo, tristeza, raiva. Não tem que ter essa exigência de o tempo todo estar feliz, o tempo todo estar alegre, o tempo todo estar com o máximo da sua energia. Isso não existe para ninguém, entende? Agora, o que eu sinto que é necessário é você reconhecer nesses dias onde você estiver com a energia um pouco mais para baixo, o que você precisa ser feito. Às vezes você vai precisar ficar mais recolhido, em silêncio com você, refletindo. Às vezes você vai ter que fazer uma atividade física, se movimentar, enfim. Mas acolher também esses outros sentimentos como fazendo parte da sua vida, do seu dia, da sua rotina, e não só a alegria. Viver e ser alegre pelo simples fato de estar vivo não significa que você vai estar alegre o tempo inteiro, mas sim reconhecer que estar vivo é uma grande bênção de fato, né? E que este é um motivo de se alegrar. Agora, não que isso vai ser o combustível para te deixar alegre o tempo inteiro. Muito bom. Acho que a gente precisa ter um pouco de atenção se nós estamos falando de um movimento de positividade tóxica, né? Isso muitas vezes nos leva para um lugar de ansiedade muito grande, né? Então, se você se refere a esse contexto, né? Se você sente a fala das pessoas, né? Seja alegre só por estar vivo, se você sente isso como uma pressão, né? Para ter só pensamentos positivos, para estar alegre o tempo todo, somente pensar coisas boas, isso muitas vezes nos leva para um caminho de repressão das outras coisas que não atingimos, que só aumenta a nossa ansiedade. Então, que você possa sentir aquilo que você está sentindo. Se você está triste, você está triste. Se você está alegre, você está alegre. Se você está com medo, está com medo. Se está de saco cheio, está de saco cheio. Então, uma coisa é poder sentir tudo isso, né? Esse é o nosso espaço. Agora, compartilho com você algo pessoal, né? Eu tenho isso bastante dividido dentro de mim. Eu posso estar triste
mas mesmo assim eu me alegro por estar vivo. São coisas diferentes. Eu posso estar sentindo medo, eu posso estar sentindo angústia, eu posso estar sentindo ansiedade, mas mesmo assim eu me alegro por ter esta oportunidade. Então eu, dentro de mim, separo essas duas caixas. Tenho direito para estar de saco cheio, para isso, porque aquilo, mas em todas essas situações eu procuro olhar para a minha vida e dizer: ok, que vida maravilhosa, apesar dos desafios. E vamos em frente nesse tipo de situação. Então, eu vejo dessas duas maneiras. Tenha espaço para sentir tudo que você está sentindo, mas se junto com tudo isso que você está sentindo, você puder dizer: ok, mesmo sentindo tudo isso, vale a pena viver. Para mim, faz sentido. Siga em frente. Muito bom. Vocês me ouvem falar muito aqui sobre exigências, né? Como a gente vive exigindo do outro, exigindo que o outro mude, exigindo que o outro faça isso, exigindo que o outro faça aquilo. E às vezes a gente também exige de nós mesmos, né? Por exemplo, exigir que eu me alegre só por estar vivo, porque isso é um monte de gente está falando que a gente precisa se alegrar por estar vivo. Não. Uma coisa é eu olhar para o que eu tenho, eu olhar o que é possível para mim, eu olhar para o que eu consigo transpor, o que eu consigo administrar e me alegrar com isso. Outra coisa é eu me alegrar porque eu preciso me sentir alegre, porque todo mundo fala que só de estar vivo tem que ficar alegre. Isso é fake, né? Isso não existe. Agora, se você não exige de você, a primeira coisa é não exija de você algo que de fato não é verdadeiro, de fato você não está sentindo. Reconheça, sinta o que é possível e o que não é possível. E sabe, tem dias que a gente está triste, tem dias que a gente está angustiado, tem dias que nós estamos preocupados. E tudo bem. O que eu não posso é fazer disso a minha rotina. O que eu não posso é fazer disso todos os meus dias. Né? E aí eu preciso ficar atenta a isso mesmo. Ficar atenta comigo. Por exemplo, preocupação resolve algo. A própria palavra diz, né? Eu estou pré-ocupando o meu tempo, a minha cabeça, o meu pensamento, o meu dia. Então, o que eu acho que é importante é que, assim, se reconheça. Se em um determinado momento você se entristeceu, se você se machucou de alguma forma, se permita viver isso por um tempo. O tempo em que for necessário para você reconhecer esse sentimento, permitir que ele ocupe um lugar em você, que é o lugar dele, e em seguida respire e perceba, além deste momento, deste sentimento, que eu me machuquei agora, o que doeu agora, o que me entristeceu agora, o que mais? O que mais? Né? Porque nós não somos só a tristeza, nem tampouco só a alegria. Nós somos um pouco dos dois. Aliás, nós não somos nenhum nem outro. Nós temos e vivemos um pouco dos dois. Nós vivemos um pouco de tristeza e um pouco de alegria. Então, se você precisa de sentir-se nesse momento triste, eu preciso me recolher, eu preciso dar um tempo, eu preciso me reiniciar. Eu preciso me reiniciar. Tome o seu tempo. E aí, tomado esse tempo, pare um pouquinho e reconheça. Mas eu não estou só nisso. Eu não sinto só isso. O que mais? E aí, olhe então para o que mais é possível. Além deste momento triste que eu estou vivendo, além desse fato que me entristeceu, que eu estou passando agora, eu também posso viver isto que eu gosto, fazer aquilo que eu gosto, me sentir grata por isso ou por aquilo. E aí pronto. Equilíbrio. Equilíbrio sem exigências. Reconhecendo cada coisa dentro de nós. Muito bom. Quase todas as vezes que medito, eu me emociono muito e choro. Por que isso acontece? Medito às 20 horas. Não sei te responder, né? Eu acho que primeira coisa que eu te falaria é que assim, não se assuste com isso, eu acho normal. Tem pessoas que se sensibilizam um pouco mais com a meditação, se sentem tocadas, ou enfim, faz muito sentido. A meditação
para mim, pelo menos, ela funciona muito dessa forma, né? Ela é um momento onde você, a sensação que tá é como se você estivesse abrindo um espaço interno, né? Ou crescendo aquilo que você está sentindo, aquilo que está presente naquele momento. E talvez isso venha com mais força, venha com mais clareza, com mais luminosidade, assim, vamos dizer. E aí, nesse momento, talvez a sensibilidade venha, e aí vem uma emoção e algo do tipo. Mas o motivo específico por que você chora, eu não sei o que que te toca. Mas com certeza é algo que você fica mais sensibilizada e aí faz sentido e a emoção vem, né? Isso é a nossa emoção. Mas o que que te gera isso, eu não sei identificar. Talvez você saiba. Acontece isso porque você se emociona muito e chora. Assim é. A emoção vem e a forma que você encontra para dar vazão a isso é chorando. É importante perceber, pelo menos no que eu tenho observado, que na maioria das vezes não é a meditação que nos leva para essa emoção. Às vezes é uma música, às vezes é uma fala que nos toca, às vezes é uma visualização que eu me conecto, às vezes de repente eu me lembro de alguma coisa, porque o movimento da meditação está mais conectado ao treino de atenção, prestar atenção na nossa respiração. Mas muitas vezes nós estamos falando de uma meditação guiada, né, que faz com que você vá a algum lugar, isso mobiliza em você uma emoção, isso vem à tona, a expressão vem chorando. Da mesma forma como muitas pessoas, quando elas escutam algo engraçado, elas dão risada. Enfim, são respostas do nosso sistema àquilo que nós estamos sentindo. Então perceba o que é que na meditação mobiliza isso em você. Teve uma pessoa que disse aqui, vou pegar esse exemplo, né? Quando eu medito, a Lara, quando eu medito com Tadashi, eu escuto uma música específica e aquele trecho daquela música me leva para esse lugar. Outra pessoa disse assim, principalmente quando é uma meditação que tem alguma fala, alguma colocação das constelações familiares. Isso nos toca num lugar, provavelmente no contato com a família, no contato com as pessoas que são importantes para você. Então, perceba sempre que algo te toca. E aí vem a emoção. E geralmente é algo que acontece no contexto da meditação, por exemplo, onde a gente reflete sobre muitas vezes temas que são sensíveis, né? Temas que de alguma forma se conectam conosco. E você fala quase sempre que eu medito, me emociono e choro. E o momento da meditação, a gente coloca a atenção focada, mas também, independente se você consegue 100% ficar com a atenção focada ou não, é um momento de pausa. É um momento em que, se você está de fato presente aqui conosco, ou com qualquer meditador, ou mesmo que você esteja meditando sozinho, é um momento de pausa. É um momento que você sai da rotina, da loucura do dia a dia, da pressa de resolver tudo ao mesmo tempo, de falar no telefone, fazer aquilo, dirigir. Então, você para com tudo e volta para você. Você entra em contato com você entra em contato com um espaço que é seu, é você com você. Você com seus sentimentos, você com seus pensamentos, você com as suas lembranças, você com as suas memórias. E pode ser que essas memórias, essas lembranças, elas te emocionem. E não importa se a emoção é uma emoção alegre ou uma emoção triste. É válido, é muito válido, porque é um tempo você com você. É um tempo em que você parou de colocar todos os uniformes que você usa, o uniforme de mãe, o uniforme de esposo, o uniforme de marido, o uniforme de médico, o uniforme de advogado, o uniforme de engenheiro, qualquer um que você use, e para, e olha para você. E olhar para nós mesmos é emocionante, não é? A gente poder se reconhecer, a gente poder se conectar conosco, com quem nós somos, com quem nós nascemos para ser. Nós nascemos para dar certo, né? Nós nascemos, nós somos dotados de tudo que a gente precisa para dar certo, para sermos, para conseguirmos o que a gente quer, para ser sucesso, para ser realizado, para conseguir coisas boas. Desde pequenininho a gente nasce assim, né? Muito prontos para viver uma vida de alegria, de abundância, de bem-estar. E com o passar do tempo, muitas vezes a gente vai se desconectando
disso que nos une a esse algo muito maior, a essa força muito maior, que cada um pode chamar como quiser, eu chamo de Deus, né, que me criou dessa forma para eu viver as coisas que eu vivo. Com o passar do tempo, a gente vai se desconectando disso, que nós estamos diretamente conectados a Ele, ao sonho dele, à vontade dele para nós aqui na Terra. Então, a gente vai se desconectando e vivendo essas armadilhas, essas distrações todas. E quando eu paro e respiro, quando eu paro e medito, é como se fosse um espaço que eu volto. Eu tomo aquele ar e volto para quem eu sou. E quem eu sou é mágico. Quem eu sou é de fato emocionante. O potencial que eu tenho para ser quem eu sou emociona. Então, tudo bem se você emociona. Viva essa emoção. Não tem nenhum problema, né? E tá tudo bem. E se você, mas às vezes eu me emociono porque me dá uma angústia, uma tristeza. Que bom que você também tem este espaço para viver isso. Também tem esse espaço para se permitir viver a angústia e a tristeza. E depois, respira e lembra que a gente falou da vez passada. Não é só isso. Tem isso, mas tem isso aqui também. E segue em frente. Calma aí que fechou o celular. Tenho muita dificuldade em pedir favores e ajuda, mas sempre estou disposta a ajudar e a fazer favores. Eu olharia isso da seguinte forma. Quando você ajuda ou faz um favor, né, se você está disposta a isso, o que você faz é que você fica com o crédito. Agora, se você pede um favor e pede uma ajuda, você fica, na verdade, com a conta a ser paga, né? E muitas vezes a minha dificuldade em pedir ajuda, a minha dificuldade em pedir o favor é justamente porque eu não quero ter esse preço para pagar. Eu não quero ter que retribuir esse favor, eu não quero ter que retribuir essa ajuda, ou eu não quero ter que ficar com a pessoa no sentido de ela fez isso por mim, agora parece que eu tenho uma pendência com ela, parece que eu estou devendo algo, entende? Agora, o contrário que você consegue fazer, você fica teoricamente numa posição mais confortável, porque se fui eu que ajudei, eu tô sem nenhuma conta a ser paga. Agora aquela pessoa me deve um favor, a fulano de tal me deve uma ajuda, entende? Não é que você cobre isso, mas talvez inconscientemente esse é o movimento que acontece. E por isso que eu consigo ajudar e não consigo ser ajudado. Não sei se faz sentido. Precisaria entender o que é que você quer. Você quer parar de oferecer ajuda? Você quer começar a pedir ajuda? Qual é o ponto? Entende? Porque na sua fala você não deixa clara a pergunta. Você disse que, resumindo, né, que ajuda bastante, mas não pede ajuda. Então, você quer trabalhar o quê? Você quer deixar de oferecer a sua ajuda? Você acha que você se disponibiliza demais? Isso passa do limite? Isso te sobrecarrega? Ou você acha que o que você gostaria de dizer é, eu gostaria de poder pedir mais ajuda. Então, o que me impede? Isso, pode ser isso que o Rafa disse, essa sensação do débito que eu vou ficar, é medo de incomodar, é medo de ter que lidar com o não, caso o outro diga não. São várias as possibilidades, né? Então, a gente precisaria aprofundar um pouco mais com você para compreender o que é que você quer. Se você tem claro o que você quer, que é ou pedir ajuda, ou pôr limite na ajuda que você oferece, aí você consegue aprofundar um pouco mais e a gente também talvez possa te ajudar um pouco mais nesse contexto. Muito bom. Tem uma visão também, inclusive é que eu trabalho muito no workshop A Força do Seu Lugar, que vai acontecer dia 25 agora de agosto. Todos nós temos a necessidade de pertencer. Temos a necessidade de pertencer a um grupo. Pertencer a um clã, uma família, uma tribo, a um grupo, a um determinado local. E não é regra, tá? Mas é comum que, por essa necessidade de pertencimento que nós temos, que vem lá de trás, que não dá para eu entrar nisso aqui agora, seria muito extenso, por essa necessidade de pertencimento, eu me torno o bonzinho, a boazinha, o
o que é necessário, o que é útil sempre, né? Porque se eu sou sempre útil, se eu sou sempre aqui, estou ali pronta para ajudar, se eu estou sempre disponível para todo mundo, se eu sou sempre a boazinha, eu garanto um pertencimento àquele grupo, àquela comunidade, àquele núcleo, ao que quer que seja. É como se eu garantisse a minha, a, o meu espaço ali, entende? Eu garantisse o meu lugar, eu tenho o meu lugar ali reservado para mim. E aí isso fortalece essa minha sensação de pertencimento, que é muito ligada a uma sensação de sobrevivência, que vem muito antigo, que vem lá, eu aprofundo bastante isso no workshop A Força do Seu Lugar, mas que é uma necessidade que nós temos muito arcaica, muito antiga, para sobreviver, nós precisávamos pertencer a um grupo, a um clã, a um status, alguma coisa desse tipo. Então, hoje ainda eu faço qualquer coisa para eu me sentir importante, útil, necessária, porque inconscientemente isso garante para mim o meu pertencimento. Garante para mim um lugar ali que gera o meu pertencimento. Mas como o Bruno falou e como o Rafael falou, é muito genérico aqui, né? A gente não entende o que você está falando direito. Então, eu respondi de uma forma genérica, se faz sentido para você. Tá bom? Então, é uma pergunta um pouco longa. O que fazer quando seu pai, que trabalha com você, fica incomodado que a sua posição na empresa é superior à dele? Você é que fez a empresa e isso traz conflito entre pai e filho. Teve algumas semanas atrás teve uma pergunta num contexto similar, né? Aqui eu partindo do princípio em que você, pelo que eu entendi da sua pergunta, você criou essa empresa e hoje o seu pai trabalha na empresa que você criou, né? Eu gosto muito para definir, eu acho que ajuda muito isso dentro das empresas familiares. Quando você for olhar para a empresa, você não olhar para o sistema familiar e olhar sim para o sistema da empresa. Então, qual que é a função de cada um dentro daquela empresa? Ponto. Isso não tem nada a ver com o seu sistema familiar. É óbvio que a postura, como você vai falar, a forma como você vai colocar, isso entraria em outras questões de hierarquia. Mas a hierarquia dentro da empresa, ela é pelas funções, pelos cargos de cada pelos cargos da empresa. E as pessoas ocupam esses cargos. E a hierarquia se dá nesses cargos, e não pelas pessoas. Entende? A hierarquia dentro da família é a hierarquia, óbvio, que todo mundo já conhece. Mas, dentro da empresa, é o cargo que vai ser mais forte, óbvio, do que a família. Entende? Precisaria entender o que é que está pegando que não fica claro para mim na sua pergunta, embora extensa. Porque na sua pergunta você diz, o meu pai fica incomodado, né, nessa situação. Se ele fica incomodado, essa é uma questão dele, esse não é o problema. O problema é o que está acontecendo quando ele fica incomodado. Há uma questão de insubordinação, há uma questão de não fazer aquilo que precisa ser feito, há uma questão da pessoa... O que está pegando? Porque você faz assim, ó, você dá uma volta, você dá uma volta, você dá uma volta e não fica claro o que acontece, né? Isso às vezes é comum nesses movimentos onde a gente tem uma hierarquia na companhia desafiando uma hierarquia que é pessoal. Então é um pouco de bagunça, porque assim, essa pessoa aqui é maior do que eu, lá no meu caso, veio primeiro, é meu pai, aqui é menor do que eu, e aí isso gera um pouco de conflito. Então, a gente precisaria compreender onde é que isso está enroscando para a gente poder atuar nesse tipo de situação. Agora, se é só, meu pai fica desconfortável. Isso é uma questão dele. Então, ele precisa decidir se ele continua aí nesse movimento ou não. Agora, eu pergunto, como é que você se sente? Como é isso para você? Porque, salvo engano, você não traz isso na sua fala, né? Como você se sente, o que é difícil para você nessa situação. Então,
eu faço esse convite, que você faça essa reflexão. Como eu me sinto? O que é difícil para mim? O que é que depende de mim para ajustar? Porque se é só um desconforto do meu pai, porque eu criei essa empresa e aqui eu sou maior do que ele, ou mais importante do que ele nesse contexto, não há nada que a gente possa fazer. Esse é um movimento dele. Agora, eu arrisco dizer que tem alguma coisa pegando aí com você. E aí, se você quiser em algum momento trazer essa pergunta, talvez a gente possa também te ajudar um pouco mais. Talvez também o que esteja causando conflito aí é a postura interna. Postura é o que de fato acontece no seu coração enquanto você faz alguma coisa. Então, veja, a hierarquia ela é definida por ordem de chegada. Ordem de chegada. Os que chegaram antes, chegaram antes. Quem chegou depois, chegou depois. Nada que a gente coloque depois disso como, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, não invalida a primeira frase, que é a hierarquia é por ordem de chegada, os que chegaram antes. Então, seu pai chegou antes que você, né? Ele tem uma vivência que é diferente da sua. Só que vocês seguem a vida, seguem o destino, e num determinado momento você cria uma empresa. Perfeito. E em algum outro momento você convida o seu pai para vir trabalhar com você. Então, ali naquela empresa, como você criou, você chegou antes do que o seu pai. Então, a hierarquia é por ordem de chegada. Você chegou antes pelo seu pai. Só que aí acontece uma coisa que é muito interessante, que eu também não vou poder me alongar aqui. Nós, enquanto filhos, nós temos uma pressão que é inconsciente, uma pressão muito grande em relação a essa honra e esse respeito com os nossos pais. Porque os nossos pais, independente de como a gente os julga agora, nos deram algo que a gente jamais vai poder retribuir, que é a nossa vida. Eles nos permitiram construir uma empresa. Eles nos permitiram ser médicos, advogados, engenheiros, terapeutas, o que quer que a gente seja. Então, isso gera em nós uma pressão num nível muito profundo da nossa alma em relação aos nossos pais. Então, quando eu, por hierarquia, eu estou num lugar que eu cheguei antes que o meu pai, que é essa empresa que eu fundei, que eu construí, e meu pai chega depois, aí o que vai valer é a minha postura interna. Porque, ok, eu construí a empresa, eu vim antes dele, mas eu sigo sendo filho. Eu sigo sendo menor. Eu sigo sendo criança aqui. Então, não sou criança como diretor e o dono dessa empresa, mas eu sou criança em relação a este homem que é o meu pai. Então, é a minha postura interna. Eu sou a dona da empresa, eu sou o diretor, eu tomo as decisões, eu falo o caminho que vai seguir, com que postura interna? Essa é a questão. Não tem muita bagunça, entende? Você começou antes, você é o CEO, o diretor, você chegou antes nessa empresa. Então, você dita as regras. Porém, a sua postura interna em relação ao seu pai tem que continuar sendo de filho. Você não pode ser maior do que ele nesse momento, apesar de você ser o diretor da empresa. Você dita suas regras, mas você dita a partir do seu lugar de filho e não de um lugar de maior que ele. Okay? Muito bom. Muito bom. Vou encontrá-los Sempre. neste nosso momento muito produtivo. Muito bom. Uma boa semana para aqueles que meditam às 20, nos vemos às 20. Ou nos vemos na próxima. Nos vemos. Tchau, pessoal. Beijo. Beijos.